Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe esse dia de hoje. Seja tocado pela verdade que liberta. Vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, porque nos dias que estamos vivendo, sem a palavra do Senhor, a nossa mente, o nosso corpo sucumbe, fica com muitas dúvidas. E a palavra do Senhor, ela tira as dúvidas. A palavra do Senhor, ela te amplia o caminho, ela te abre a visão para o novo de Deus. Então, vem comigo ler Bíblia. Vem comigo ler Bíblia, porque é este novo tempo na sua vida. Depois que você começar a ler a palavra do Senhor, você vai entender que neste mundo tudo passa, mas você angariar a sua salvação não tem preço. É o melhor tesouro que nós achamos. Nós temos que guardar bem. Lembra do capítulo 13 de Mateus que nós lemos ontem? A parábola do tesouro escondido e da pérola? É desse jeito. Vamos angariar nossa salvação e guardar como nosso único e precioso tesouro. Mais excelente. Mas hoje, né, na data de hoje, não sei qual vai ser o horário que você vai assistir esse vídeo. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Certo, queridos? Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Abençoe, a generosidade devolve. Vai lá, coloca o seu like já no começo do vídeo, não esqueça, né? Voltando a dizer, a quantidade do vídeo, de quantos likes que a gente recebe, vem pra gente, não quem deu o like. Então, todos que deram like, Deus abençoe. Amém? Capítulo 14, a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. E disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. E por isso, nele operam forças miraculosas. Versículo 13. Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Herodias era esposa de Filipe. Filipe era irmão de Herodes, era cunhada. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, por causa da lei, né? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, era o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhe que dessem. E deu ordens ao capitão, e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Olha, irmãos, quando a gente vê as nossas criancinhas lá na escola, é só uma reflexão, é instigado por as crendice, né, por alguém que não lê Bíblia, né? A gente sabe que aquelas festas juninas de junho e vai estudar o que tem por trás, né? Vamos brincar de pular fogueira. E aí pula a fogueira, antigamente ainda era mais buscado isso, né? De pulava a fogueira com um prato, com um copo, com bebidas na mão. E era muito espiritual, é que
quem não tem a visão espiritual acha que não é nada. Mas é a comemoração da filha de Herodias e de Herodias pela morte do amigo do noivo, do João Batista. Aquele que anunciou que Jesus viria, né? Foi um grande homem de Deus, tanto que Jesus mesmo testificou dele, diz que antes dele e depois dele não havia homem nascido de mulher mais puro diante de Deus. E aí, por causa da maldade, porque ele foi um grande profeta, né? Ele profetizou que havia, né, adultério, não é lícito possuir a mulher do teu irmão, de Filipe, falou para Herodes, né? Então, Herodes temeu, porque Herodes sabia do que ele estava fazendo, né? Tanto que não diz aqui a filha de Herodes dançou. Diz que a filha da Herodias dançou, com certeza era sua sobrinha, era a filha de Filipe, né? Mas, irmãos, é muito forte. Não deixe seu filho estar prestando culto a homenagens de pessoas que não entendem de Bíblia, que não ainda pintam as criancinhas, mandam para lá, para as fogueiras, e é uma ação muito triste, é uma lembrança muito triste. Eles, não, porque vamos dançar, ainda cantam a música, né? É triste. Mas vamos lá, que nós possamos, nós como cristãos, como santos, como servos do Senhor Jesus, não compactuar com esse tipo de pecado, com esse tipo de adoração, né? Não deixar os nossos filhos viverem isso. Versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha, Jesus queria, acredito que quando ele ouviu isso, ele foi para um lugar deserto, à parte, sabendo, né, para chorar a morte de João Batista ou para entender, conversar com o Pai, porque estava chegando o seu momento, saber que ele era o próximo, né, a se entregar por a humanidade. Então era necessário que o sacerdote, o último, né, o verdadeiro, né, que pregava a santa palavra, partisse para que ele começasse o ministério dele de fato. Então ali tudo era uma multidão de pensamentos, de emoções. Jesus queria ficar na solitude, Jesus queria ficar à parte. Mas quando ele viu a multidão enferma correndo aos pés dele, ele não deu lugar para a sua dor e para as suas emoções. Ele foi servir primeiro. Sabe quando você está derrubado, que você quer estar ficando só quietinho ali, chorando, conversando com Deus, mas você tem o seu compromisso com o céu. Você entende que você tem e você foi chamado para servir. Então o Senhor Jesus para tudo o que ele estava querendo fazer e serve a multidão. E ao cair da tarde vieram os discípulos, versículo 15. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto. E vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não é preciso retirar-se. Jesus sabia o que estava fazendo, irmãos. Ele tinha a provisão nas suas mãos. Ele era o dono do ouro e da prata. Então ele não precisa retirar-se. Ele sabia que era uma grande multidão no deserto. Aí versículo 17, mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ora, e esses 5 pães e 2 peixes nem era deles, era de um menino, quer ver? Então ele disse: trazei-mo. Então ele disse: trazei-mo. Leva o que tu tens até Jesus. Senhor, eu não tenho tanto que me pedem, mas o que eu tenho? O que eu tenho eu vou levar de coração. O que eu tenho eu vou levar de coração e depositar no gasofilácio. Eu vou depositar aos pés do altar. Por quê? Porque eu entendo que eu não estou pagando o que eu estou ganhando.
Eu não estou pagando o que eu estou ganhando, eu não estou barganhando com Deus. Eu estou oferecendo o que eu tenho porque eu sei que Ele há de multiplicar. Irmãos, essa verdade é preciso abrir os olhos da humanidade, do verdadeiro cristão, para que não pense que você consegue pagar uma cura, para que você não pense que você está conseguindo pagar porque você foi próspero, que você está pagando a Deus por o que Ele está fazendo. É um sentimento errado. Você tem que ser grato a Deus com o que você tem. Ele diz aqui, ó, só temos 5 pães e 2 peixes, então ele disse, traz-me. Traz o que tem. Traz o que tem, que do que tu tens eu vou multiplicar. Meu Deus, é muito forte isso aqui, irmãos. Tem gente que não vai na igreja porque às vezes tem R$1 para botar na salva. Tem gente que, não vou no culto porque eu não tenho. Não fique de ir no culto, de adorar a Deus, levantar tuas mãos, adorar o Senhor, se tu não tem. Adore com o que tu tens e no próximo Deus vai te abençoar, sabendo do teu coração que Ele conhece, Ele sonda, esforça-te. Traze-me o que tu tens, traze-me. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, sossega, senta. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E depois, os abençoou. Abençoa o que tu tens. Meu Deus, isso aqui é um código muito forte, irmãos, da Bíblia. Se você ler, meu Deus do céu. Mas eu não tenho nada. Somente uma botija de azeite, né? Um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. E o que é que aconteceu, irmãos? Não multiplicou. E aquela que não tinha nada, teve que pedir até as vasilhas para colocar. Meu Deus, faz com que tu tens. Descansa no Senhor. Entenda que é o tempo dele trabalhar e coloque nos pés do Senhor o que tu tens, abençoando. Ele ensinou aqui os discípulos, irmãos, erguendo os olhos aos céus, ao Pai, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos. E estes as multidões. Então, ele abençoou o que tinha e começou a repartir. Eu acredito que ele começou a repartir um pedaço para cada um. Então, deu 12 pedaços. Desse um pedaço que cada um pegou, eles começaram a repartir e colocar no cesto. Então, o milagre está aqui, está na ação. Eles não ficaram olhando para o pedaço. Eles não ficaram sem fé. Eles multiplicaram a fé através da bênção de Jesus. Então o Senhor já te abençoou. Multiplica o pouco que tu tens. No muito Deus vai te colocar. É isso que está acontecendo aqui. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Quer dizer, dos cestos dos 12, não esvaziou. Aquele que dá de coração e que abençoa o próximo, abençoa a multidão, para ele não falta. Você é discípulo do Senhor de coração? Você ama a obra do Senhor de coração? Não vai te faltar. Porque o Deus das missões, ele não deixa nenhum verdadeiro cristão passar necessidade. Não deixa. Ele pode secar a água do ribeiro aqui e mover Elias para o lugar do propósito. Mas morrer, sucumbir na necessidade, ele não deixa, irmãos. É palavra, é Bíblia. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E eis que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Vamos dizer aqui que tinha no mínimo 10 a 12 mil pessoas, irmãos, sentados na relva, se alimentando. Esse é o nosso Deus. Versículo 22. Logo a seguir,
compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Achei interessante isso aqui, irmãos, que ele compeliu, ele obrigou os discípulos a embarcar e passar adiante, a pegar a embarcação e ir. Porque ele queria despedir a multidão. Por quê? Porque com certeza os discípulos, começo de ministério, vendo aquela multidão toda, regozijando porque se alimentaram. A multiplicação dos pães aqui foi um grande evento. E os discípulos já iam começar a se gloriar, né? E ele não estava na hora ainda de exercer Ele não, na verdade, nem na cruz, né? Na hora que ele podia dizer, ó, não, ele não se gloriou em nenhum momento, ele dava toda a glória ao Pai, coisa mais linda. Mas aqui ele quis impedir, porque senão daqui a pouco já não queriam mais, né? O povo já não ia mais respeitar mais ninguém, só ia. Então ele disse, não, vão porque eu, o Senhor, vou despedir as multidões. Então ele impeliu os discípulos a irem ao barco, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Olha só, irmãos, como é bom esperar o momento certo. Ele saiu de lá depois que ele soube da morte de João Batista, querendo esse momento. Mas ele chegou, tinha uma multidão querendo ser curados, querendo ouvir a voz dele. Então ele, primeiramente, ouviu o seu chamado. Primeiramente, ele obedeceu o que estava diante dos seus olhos. A necessidade. Muita gente quer ir para um lado, mas o Senhor está mostrando necessidade em outro. E não tem como fugir. Se você fugir, você vai estar sendo negligente à vontade do céu, à vontade do Senhor. E ele obedeceu. Ali ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixes daquele menino. Em outro evangelho diz que era um menino. E eles trouxeram para ele. E ele os multiplicou. E ainda sobraram 12 cestos. 12 discípulos, né? Os 12 pedaços que ele colocou por certo em cada uma mão, né? Sobraram os cestos deles. Não tenha medo de multiplicar o que o Senhor te deu. Alimente a multidão com o que o Senhor te alimentou e serás ricamente abençoado. E aí ele foi e logo a seguir compeliu os discípulos para ir porque ele queria ficar no seu momento sozinho. Ó. Versículo 23, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então ele teve esse momento. Ele foi orar no monte sozinho. Ele tem a solitude dele com o Pai. Você precisa da solitude com o seu Pai. E caindo a tarde, lá estava ele só. Oh, aleluia! Esteja esse momento só com o Senhor. Esteja este momento, cristão, santo do Senhor, salvo. Não queira estar somente no meio da multidão. Esteja a intimidade com o Senhor. Aleluia, Jesus. Às vezes pode ser até poucos minutos, mas aquela oração que você entende que o Espírito Santo ouviu e levou diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Ora, porque o Senhor Jesus anda sobre o mar. Ele é o Senhor dos ventos, ele acalma o vento, ele acalma o mar. Ele fala com os peixes. Aleluia, ele é o dono de tudo, irmãos. Você entende isso, que não dá para fugir da sua presença, pois a sua presença preenche toda a terra? Você tem noção de que ele está no mais secreto onde você pode se esconder? Ele está lá. E ele foi andando sobre o mar. Então, no versículo 26, os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia! Tem bom ânimo, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me
ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Se és tu, Senhor, não é um fantasma, és tu, então deixa eu andar também por cima d'água como tu estás andando. Aí o Senhor disse: vem. Aleluia. Se tens fé, vem. E ele sai do barco e vai. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Não repare na força do vento. Se o Senhor Jesus diz caminha, caminha, que Ele é o Senhor do vento. Ele estava sobre as águas, então Ele é o dono de tudo. Então não tenha medo, mas Pedro, vendo a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Se a tua fé não alcança andar sobre as águas, espera o Senhor Jesus dentro do barco. Espera o Senhor Jesus dentro do barco. Ele está indo ao teu encontro. Não faça coisa que você não tem capacidade. Faça o que você tem capacidade a fazer. Por quê? Porque batendo o vento, você vai gritar. Você vai gritar. Você vai passar por mais dificuldade desnecessária. Aguarda o Senhor dentro do barco. Muita gente, por causa da ansiedade, sai de dentro do barco, sai da palavra que o Senhor te colocou. O Senhor te mandou fazer, tenha certeza, vai dar certo. Agora, se você não tem a fé o suficiente, espere no barco. Agora, se você já foi em um ato de fé, e você está com medo, existe esse grupo que saiu num ato de fé e agora o vento bateu e está com medo. Grite. Grite por socorro. Salva-me, Senhor. Salva-me. Seja humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu não te esperei. No barco eu não te esperei. Salva-me. Grita pelo Senhor Jesus: Senhor, salva-me. E com certeza, olha só, versículo 31. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-o. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida, o Senhor Jesus está contigo no meio desta prova. Está passando pela prova? Vai passando pela prova dando glória a Deus, não duvida. Ele te estende a mão nesta hora, neste vídeo que você está ouvindo agora. Se você está num grande evento, seja qual for a tua necessidade, seja qual for a tua falta, o Senhor é a provisão. Clama por socorro e Ele prontamente te ouvirá, te segurará pela tua mão e Ele te diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvida de mim, creia que eu estou aqui, eu estou contigo na prova. Eu estou contigo na dificuldade que tu estás passando. Não esperaste no barco, achaste que tu conseguia, né? Então, eu te pego pela mão aqui. Mas grita por Ele, grita por o Senhor Jesus. Não grita por deuses, não grita por imagem, não grita por homem. Porque o homem, ele não vai te socorrer. Os 12 ficaram no barco quando viram Pedro afundando na hora das ondas. Eles eles eram pescadores, com certeza sabiam nadar. Olha que interessante, irmãos. Pedro também sabia nadar. Mas na hora que ele começou a andar por cima das águas, ele achou que estava numa estrada, seguro, indo ao encontro do mestre. Mas quando a onda foi muito forte e ele temeu, como que eu estou andando? Começou a afundar. Os 12 se jogaram do navio, do barco para ajudar ele? Ou ele pensou que sabia nadar? Ele até esqueceu que sabia nadar na hora que começou a afundar. Aí pediu socorro. Socorro, socorro, Senhor. E aí o Senhor prontamente tomou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Que nós não venha duvidar do poder de Deus na nossa vida, irmãos, mas crê somente. Amém, Jesus. Que palavra gloriosa. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Interessante, irmãos, que o Senhor é que mandou aqueles homens para aquele barco. O Senhor é que soprou o vento para provar a fé daqueles homens, dos discípulos ali. Porque ele disse, eu vou despedir a multidão, pega o barco. Porque ele não queria ninguém com ele. Ele não queria ninguém com ele na hora que ele fosse lá ficar sozinho, orar com o Senhor, chorar a solitude dele. Então, ele enviou eles pro mar, no barco, ele foi orar, ele despediu a multidão, aliás, depois foi orar, depois ele foi ter com eles andando por cima das águas, ele não precisava de barco. Neste momento, ele provou para eles que o barco que muitas vezes ele pediu emprestado para falar para a multidão nas beiras do mar, ele não era necessário para ele porque ele andava sobre o mar. Na hora da tempestade, ele é o Senhor da tempestade, do vento, do mar. Oh, aleluia! Provar que é um Senhor desse não existe dúvida, irmãos, que é o maior e o Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus. Então entraram os ambos para o barco e cessou o vento. Quer dizer o quê? Fica no barco, fica onde Deus te colocou. Onde Deus tem um propósito contigo na tua vida. Deus falou, então está confirmado, amém. Vai sem medo. Fica firme com o propósito do céu contigo. Que aí as ondas, os ventos se acalmam. Quando a gente está fora do que Deus mandou fazer, a gente vai teimando e vai teimando. O Senhor manda fazer, mas tu vai teimando. Tu teme ao homem, tu teme a voz do povo, tu teme a isso, tu teme aquilo, mas tu não teme a voz do Espírito Santo. E aí os ventos vão só aumentando. O mar a onda só vai crescendo. Oh, aleluia! Quando tu entrares no sossego, no barco, na proteção com o Senhor, as ondas vai se acalmar. E foi isso que aconteceu. E o que estavam no barco o adoraram. Os que não saíram, os que ficaram ali esperando por Jesus, adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia, Jesus. Andou sobre o mar. Verdadeiramente és filho de Deus. Vimos tu de 5 pães e 2 peixes multiplicar e alimentar 12.000 homens. Ou quase. És verdadeiramente o homem, o Filho de Deus. Este Deus é o que nós servimos hoje. Você crê? Você está passando pela prova? Creia em Jesus Cristo somente e o teu milagre chegará no momento certo. Fica esperando por Ele. Use a tua fé no lugar seguro. Aleluia, Jesus. Versículo 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a todos da circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Aleluia, Jesus. E lhes rogavam que ao menos pusessem tocar na orla das suas vestes. E todos que tocaram ficaram sãos. A orla das suas vestes é que os judeus eles usam uns mantos, irmãos. E nos mantos eles têm umas cordinhas. Eu não sei dizer certinho o nome. Um dia eu chego lá. Mas a orla é aquelas cordinhas ali que eles tocavam e eram curados. Meu Deus. Que santidade, que unção. Que o Senhor Jesus possa te tocar na manhã de hoje, na tarde, na noite, na madrugada, a hora que você ouvir esse vídeo, ele te toque com seu poder e seja curado, seja liberto, seja transformado. Nós passamos por momentos de angústia, de aflição. Às vezes o nosso emocional fica abalado. Sim, fica, irmãos. Mas colocamos a nossa fé no único que pode nos ajudar. O homem não pode nos ajudar, nos consolar, nos fazer entender os mistérios, mas o Senhor Jesus pode. Então vá para o joelho, fica seguro no barco, aleluia, Ele é o comandante da tua embarcação, fique seguro no barco, porque o vento pode estar soprando lá fora,
As ondas podem estar altas. Se você crer somente, não ter uma fé pequena, lembra? A fé, tamanho de um grão de mostarda, que se transforma em uma grande árvore e que serve para muitas aves se abrigar na sombra dela. Tenha essa fé. Tenha essa fé. Deixa ela crescer ao ponto de poder abrigar outros na tua grande fé. Glória a Deus. Amanhã, capítulo 15, em nome do Senhor Jesus, será glorificado. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor.